Eu sou Regina Silva, da AT Praxis, trabalho com análise transacional há 30 anos, e hoje eu estou convidando o Sérgio Cabalheiro para falar com a gente sobre gestão de projetos, soft skills e análise transacional. Sérgio, você quer se apresentar? Eu quero, antes de mais nada, Regina, obrigado pelo convite, é um orgulho, uma honra estar aqui. Meu nome é Sérgio Cabaleiro, eu sou consultor em gerenciamento de projetos e hoje a gente vai bater um papo, né, uma conversa sobre essa soft skill, né, que eu chamo, né, que é também, né, no contexto da análise da gestão de projetos, que é a análise transacional, né, a gente conversar um pouquinho aí. Na minha experiência, como é que foi, e a gente trocar umas ideias aí, que eu penso que pode ser interessante aí para os colegas. Legal. O que é gestão de projetos? Para A quem gestão de não está projetos habituado com esse termo. tá bom, né? Então, a gestão de projetos é um conjunto de técnicas e ferramentas que são aplicadas quando a gente quer fazer alguma coisa nova, né? Então, imagina, por exemplo, que você quer construir uma loja ou você quer planejar uma viagem. Tudo isso, né, que envolve criar algo novo para você, a gente pode considerar que é um projeto. Então, algo que teoricamente nunca foi feito antes, né? Então foi feito poucas vezes, e você tem um objetivo para chegar, e aí como é que você consegue chegar nesse objetivo? Essa é a gestão de projetos. Uhum. E o que são soft skills? Soft skills é um conceito interessante. Ele começou em meados dos anos 60 com militares e eles fizeram, então, na época, os militares eles treinavam muito os soldados e eles viram lá que os soldados, né, que eles treinavam, eles tinham um tipo de resultado. E quando os líderes desses soldados é que faziam, no fim das contas, a diferença. E eles começaram a estudar isso. Então, o que os soldados faziam, né? Corrigir equipamento, arrumar carros, esse tipo de coisa, isso aí eram hard skills. E todo o resto, para esses militares, eles chamavam de soft skills. E eles fizeram lá os projetos e tudo mais. Na prática, o que é o soft skill e o hard skill? O hard skill é, por exemplo, eu pegar um livro como esse aqui, né, que é um livro de cronograma em gerenciamento de projetos. Se eu estudar esse livro aqui em um mês, eu consigo fazer um cronograma e vai funcionar. Agora, por exemplo, se eu pegar um livro aqui do Daniel Goleman, né, Inteligência Emocional, ler esse livro aqui em um mês, muito provavelmente eu não vou ser inteligente emocional. Eu vou ter essa inteligência emocional, vai demorar um tempo. Então, as soft skills são habilidades interpessoais que demoram um tempo para você desenvolver. Então, é um trabalho de relacionamento, né? Um trabalho de autoconhecimento, de conhecimento das outras pessoas, que você vai desenvolvendo ao longo do tempo e que para as empresas hoje, diante de vários estudos, até na minha experiência pessoal mesmo, você ter o conhecimento técnico, você consegue chegar na empresa porque você tem um bom conhecimento técnico, mas são as suas soft skills, a forma como você se relaciona com as pessoas, é que vai manter você no emprego ou conseguir que você consiga um outro emprego, por exemplo, se você for um consultor, uma outra oportunidade. Uhum. E aí, como é que a análise transacional te ajuda? A análise transacional entrou na minha vida há 10 anos. E a análise transacional me ajuda porque é uma teoria, embora ela seja uma teoria robusta em termos de psicologia, então realmente ela funciona, ela consegue ser explicada em termos fáceis, né, diagramáveis, então você consegue desenhar. Então, por exemplo, é muito simples você entender, por exemplo, o que a gente chama de estado de ego, né, que a gente tem pai, adulto e criança. Você diagrama isso e você consegue diagramar também como você se relaciona com as outras pessoas. Ela te dá muitas ferramentas que torna assim você se entender psicologicamente, vamos dizer assim, de uma forma fácil. Então, por exemplo, eu sou de TI, mas eu consigo ter um bom entendimento da minha questão pessoal, né, do meu relacionamento com o outro, porque eu uso as técnicas de análise transacional, que faz uma diferença grande no dia a dia. Uhum. Então, para quem conhece pouco a análise transacional, ela é uma teoria da personalidade e do desenvolvimento do ser humano que se baseia na autopercepção e na qualidade da comunicação. Né? Todo ser humano tem três estados de ego e três experiências de vida: a experiência do passado,
a experiência do presente e a experiência que a gente recebe de figuras que vêm de fora. A gente chama a experiência do passado, coloquialmente de estado de ego criança, e aí estão os nossos modus operandi, em termos de equipes, em termos de trabalho. Quer dizer, eu faço as coisas de uma determinada maneira, como eu sempre fiz antes. E aí eu sigo repetindo os mesmos padrões e fazendo as mesmas respostas. Eu posso estar copiando um padrão. Meu líder exige que eu mande relatórios diários para ele. E eu exijo da minha equipe que os relatórios sejam diários. Mudou o chefe, mudou a demanda e eu continuo seguindo o que o meu líder dizia que eu preciso mandar relatórios diários. Então, as cobranças que a gente se faz, os modelos aprendidos estão no estado de ego pai. E a gente tem o adulto, que é o nosso presente, o aqui e agora. Aquele estado de presença que a gente fala no mindfulness, que é quando eu estou aberto para os estímulos que estão acontecendo. Eu avalio probabilidades, eu testo possibilidades, eu envolvo as outras pessoas na qualidade da construção conjunta de uma nova ideia. E é interessante, Regina, nos projetos, então, o projeto acaba tendo lá uma equipe, né? 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 pessoas envolvidas. E aí, assim, você cria um grupo, as pessoas trazem esse histórico, né, de vida e o histórico profissional dela naquela organização e outras, e existe uma expectativa em relação a como o projeto vai ser, como é que vai ser o gente do projeto, quais são as minhas atividades. Por exemplo, usando também um dos conceitos de análise transacional, né, pensar na oquidade, não é? Se logo desde o começo você consegue convidar, né, e sinalizar os participantes do projeto até um clima gostoso, assim, olha, o mundo está pegando fogo lá fora, mas aqui, nesse momento que a gente estiver aqui fazendo essa atividade, esse projeto, a gente pode se propor a fazer um clima mais leve, a gente entrega um resultado, a gente talvez leve de uma forma mais leve, mais tranquila e chega também no resultado. E isso é possível, né? Então, é bem interessante ver assim que é possível criar bons climas de projeto e tendo assim os fundamentos da análise transacional ajudam a me lembrar de aplicar isso e oferecer um convite para um clima melhor, que na minha experiência funciona muito bem. Assim, são raros os casos das pessoas que não aceitam esse convite, porque assim, puxa, por que não? Vamos experimentar. E o resultado costuma ser positivo. Então, o cuidado com as relações, um convite positivo para as pessoas se colocarem, você se colocar de igual para igual, numa relação ganha-ganha, abre espaço para uma qualidade de comunicação que é mais fluida. Exato. Por exemplo, um dos elogios uma das coisas que eu vi que eu considero um dos maiores elogios ao longo da minha carreira foi um projeto uma vez, o rapaz falou para mim, você nem parece consultor. Quer dizer, ele me via como alguém junto dele, que a gente trabalhava junto, fazia as coisas, sem no clima da oquidade mesmo, assim, é muito bacana ter esse tipo de retorno, esse tipo de atividade, porque as pessoas, a forma como elas executam o trabalho é diferente, é diferente você fazer um trabalho porque você quer fazer, você tem prazer em fazer o trabalho, ou você fazer o trabalho porque alguém mandou você fazer o trabalho, né? Então, tem uma perspectiva totalmente diferente, né? Então, os resultados acabam sendo melhores por conta disso. E hoje, com os projetos mais rápidos, né? Mais dentro de uma metodologia ágil, a gente tem pessoas de diferentes áreas, de diversas áreas, que precisam ter uma qualidade de comunicação entre elas bastante boa e bastante rápida, porque as coisas precisam ser resolvidas rapidamente. Como é que você lida com isso? Essa diversidade de pessoas que vêm de áreas diferentes. Eu penso que é fantástico você ter a oportunidade de ter, né, essas tribos, né, monta lá, os squads, né, tem vários nomes aí o pessoal, tá? Mas, assim, ter as pessoas de áreas diferentes, com idades diferentes, interesses diferentes, ter essas pessoas juntas e trabalhar para entregar o resultado, né? Então, trabalhar você poder
ter a questão de ouvir, até uma questão de jogos psicológicos que eu vi depois, te respondo, meu caro. A questão de você ouvir as pessoas, entender quais são as necessidades, as pessoas se exporem com respeito, e aí depois construir em cima dessa necessidade coletiva, você conseguir depois chegar nos resultados, é muito interessante. Eu estava conversando com você um pouquinho antes, tem uma analogia que eu vi que eu acho bem interessante, né? O gerenciamento de projeto clássico, que você tem uma figura centralizadora, o pessoal brinca que é um cisne, né? Que todo mundo presta atenção nele, é o gerente do projeto, uma figura muito forte. Já no ágil, né? Então, você tem o papel do Scrum Master, que era um líder servidor. E aí ele é o patinho, né? Então, a patinha dele tá embaixo da água lá e não faz barulho. O foco é no time, o time que é importante, não é você. É o resultado que aquele time vai entregar e você vai ajudar isso. Né? Então, é bastante interessante que essa oportunidade hoje de fazer as coisas mais rápidas. E eu até penso que isso torna mais importante ainda que as pessoas invistam em coisas, né, em teorias, em entender análise transacional, por exemplo, porque elas vão ser muito mais efetivas no dia a dia das pessoas. Né? Então, tem uma questão, né, a gente chama dos jogos. Né? Então, existem coisas que as pessoas repetem, existem convites para você brigar, para você fazer as coisas, e você vai entender aquilo, você não precisa ser... Essa é a beleza, você não precisa ser um psicólogo. Se você estuda, por exemplo, os conceitos de análise transacional, você consegue ver, essa pessoa está me convidando para fazer alguma coisa aqui, mas eu não quero aceitar esse convite, eu não vou fazer isso. E você faz isso de forma consciente, né? Não é só alguma coisa. O Leonardo está fazendo uma pergunta que tem a ver com os jogos psicológicos, né? Se você consegue visualizar os jogos psicológicos acontecendo nos squads, né? Sim. Como é que... Os jogos, eles acontecem... Eu ia te perguntar... Eles acontecem... E quando dá pau, quando dá conflito, como é que se lida? E qual é a relação que você vê disso com a análise transacional? Bom, primeiro, na questão do conflito, né, trabalhar com o adulto, né, que a gente chama, né, trabalhar com fatos e dados, né, qual é a situação e encaminhar essa situação para ser resolvida com lógica, né, sem emoção, né, sem entrar, por exemplo, num pai crítico apontando o dedo, sem ficar passando a mão na cabeça. A gente tem uma situação aqui, gente. Tá claro para todo mundo que a gente tem uma situação. A gente precisa resolver isso. Como que a gente vai chegar a isso? É a gente fazer um caminho, fazer convites e as pessoas vão começar a pensar, puxa, tem uma alternativa aqui, a gente vai seguir em frente. Um exemplo, tá? Num projeto recente, tinha uma figura importante que não pôde participar no projeto. Ou a gente podia ficar no squad chorando porque essa pessoa não vai poder participar por um mês, ou então, puxa, o que dá para a gente fazer nesse mês enquanto essa pessoa não está disponível? Então, esse é o pensamento, né? E o clima tem que estar bom para isso. Porque se for aquele clima das crianças, não vou fazer o projeto porque não dá, não tem condição, assim não dá para trabalhar aqui, né? Então, a gente vai fugindo desse tipo de ambiente, né? Mas jogo tem todo dia convite, a gente tem que ficar atento, conhecer os jogos e procurar não entrar neles. Então, nesses últimos tempos, com a pandemia, com o home office, a gente tem sido muito, muito demandado para buscar soluções. E soluções rápidas e soluções que a gente não tem no repertório. Né? Aí que o uso do adulto é muito importante. Né? Porque se eu deixar me inundar pela emoção, ou pelo medo, ou pelas dificuldades de eu não sei como é que faz isso, eu não consigo ter clareza de quais são os dados, do que é relevante, do que é significativo. E aí eu me sinto muito limitado nas minhas opções. Quando as pessoas têm clareza do que está acontecendo com elas e com os outros, quando ela consegue observar o cenário e, dentro do contexto, perceber quais são as possibilidades, o que é relevante de verdade, o que vai fazer diferença, como que eu posso rapidamente responder a um problema, aí você tem opções que você pode colocar em prática e que dão
resultado. Quando a gente está entrando num jogo psicológico, normalmente as pessoas vão para algum dos três papéis. Ou perseguidor, dando bronca, ficando irritado, bravo, demandando, culpando os outros, ou de vítima. Ai, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer, não vou conseguir entregar, e eu começo a ficar inseguro sobre as minhas capacidades, eu entro num papel, num movimento de ficar fazendo o que eu acho que o outro quer que eu faça, e aí eu perco a possibilidade de estar no meu adulto. E também tem aquele que entra de salvador, né? Tem lá um no papel de perseguidor, outro no papel de vítima, e aí vem alguém querendo pôr panos quentes, querendo resolver. Você não está dando conta de fazer isso? Deixa que eu faço, né? Eu vou te ajudar, né? E aí às vezes pega coisas que seria do escopo de trabalho do outro, põe nas suas costas e às vezes se sobrecarrega com isso, né? Então, ter papéis bem definidos, saber o que compete a quem, fazer bons acordos e dialogar a respeito das dificuldades, das capacidades, colocar as coisas em cima da mesa facilita muito criar esse clima favorável, que a gente chama de clima ok ou okidade, para que a equipe possa dar resultados. E se você não tomar cuidado, né? Então eu já vi em projeto, por exemplo, na reunião do kickoff, na primeira reunião, quem estava apresentando começou a apresentar, alguém fez uma pergunta e fez outra, e ele ficou muito bravo com as perguntas. Aí dali o projeto já começou ruim, porque já ficou um clima assim, ele perseguindo, né, o pessoal, mas aí assim, a questão interessante aí do triângulo dramático, né, que os papéis vão se revezando, né? Então o diretor que ficou de vítima porque estava perguntando, depois ele começou a perseguir o gerente do projeto. Então, se ele tivesse seguido uma linha mais calma, mais tranquila, era um jogo que ele podia ter evitado, né? Então, todo momento tem alguma coisa te chamando e a gente vai observando isso, né? E essa questão do clima, tem uma historinha que aconteceu comigo que eu achei bem interessante, assim, era um projeto de infraestrutura com a parte lá de computadores, para poder ligar o computador e tal, e aí o gestor ele precisava de um ponto a mais que não existia no projeto, e ele pediu para mim, né? Você consegue? Eu falei, vou conversar com o fornecedor. E aí eu consegui uma parte com o fornecedor. Depois eu consegui uma outra parte com outro fornecedor. E aí depois eu estava conversando com ele, mas isso foi ao longo de algumas semanas, né? E aí depois eu conversando com ele, eu falei para ele, puxa, que legal, eu consegui tudo e não custou nada, né? E aí ele falou para mim, eu também. Assim, o clima estava tão bom entre a gente que, assim, os fornecedores colaboraram e eu colaborei com ele. E aí, no fim, depois ele me colaborou com outras coisas, assim, as pessoas, assim, o time vai se ajudando, né? Então, o ambiente, o clima é muito bom. E uma coisa que eu observei é o seguinte, as pessoas tendem, né, se o ambiente é estressante, elas tendem a não mostrar o melhor delas, elas vão mostrar, se é uma pessoa ansiosa, se o ambiente é estressante, ela vai ficar mais ansiosa. Se é uma pessoa que costuma ficar mais nervosa, ela vai ficar mais nervosa. Se consegue criar um ambiente com um nível de estresse mais baixo possível dentro do que pode ser feito dentro de um projeto, a chance das pessoas estarem no limite delas e dos conflitos acontecerem, ele também diminui, né? Então você cria também um ambiente que é mais propício à calma e as pessoas não vão estar no limite delas. Então é uma outra vantagem também de ter esse mindset de entender como é que aí as relações estão acontecendo para você criar um ambiente mais calmo possível dentro do que pode ser feito dentro de um projeto. Se você consegue reconhecer como é que as pessoas funcionam e se você usa o teu potencial dos 3 estados de ego, você pode ir modulando a qualidade da tua comunicação para deixar as pessoas no seu estado melhor, onde elas dão mais resultado, onde elas produzem mais, onde elas conseguem se comunicar de forma mais clara com seus colegas. O Matheus colocou aqui um comentário, né? Eu acho que o respeito... O respeito é a coisa mais importante. É a coisa mais importante para manter o clima de trabalho. Você está certo, Matheus, porque, por exemplo, né, normalmente, né, quando eu mando e-mail, eu sempre escrevo
obrigado, por favor, faz parte, eu sempre escrevo isso. E aí teve uma vez um rapaz, ele falou, não, um dia eu estava conversando, não, você escreve muito, não, eu quero uma coisa mais direta. Então, assim, em respeito ao que ele precisava, a necessidade dele, ele não quer um texto longo, ele quer, assim, direto ao ponto, beleza, direto ao ponto. Eu sou sinestésico, tem gente que não gosta de sinestésico, então, qual que é não, o cara vai ter que aceitar, só vai encostar nele e daí o que tem? Não, tem a ver, porque para ele é um incômodo. Então, eu não encosto nele porque é um respeito. Ouvir. Então, assim, a gente procurar ter esse olhar para o outro. Você não precisa concordar com a pessoa, mas se você ouvir o que a pessoa tem a dizer, é uma coisa interessante. Então, ter essa empatia, exercer isso. E, assim, depois de um tempo, acaba virando parte da sua natureza. Mas até você incorporar isso, vai ter alguns momentos, puxa, será que eu tenho que... Mas é um exercício, né? Assim, por isso que é a tal da soft skill, né? Não é uma coisa que você vai ler um livro, agora eu vou ser bacana, não. Você vai começar, você não vai conseguir, você vai tentar de novo, até que você acaba se tornando parte de você e você mantém uma coerência, com isso. É uma tranquilidade, porque como você trata as pessoas com respeito a todas elas, né? Porque já faz parte dessa questão da oquidade, de respeitar o outro, você não faz distinção, você não fica se preocupando se o cara é o diretor ou se o cara é o faxineiro, todo mundo é igual. Porque o tratamento que você vai dar para a pessoa vai ser respeitoso, você vai brincar ou vai falar sério, da mesma forma. Então, a vida fica mais fácil com isso. Porque se você vai fazer aqui, ó, essas pessoas são importantes, eu vou tratar assim. Essas pessoas são importantes, não são importantes no meu ponto de vista, eu vou tratar assim. Não precisa disso. Reconheça as pessoas, o bom dia, boa tarde, ser gentil, acho que tudo isso cria um clima bom no projeto, ajuda as pessoas. Por exemplo, mesmo virtualmente, o que eu faço agora, toda semana eu começo a semana mandando um salve para 20 pessoas lá, que só vou, às vezes o único tato que eu tenho com a pessoa é aquele oi que eu mando no começo da semana. Mas assim, eu estou reconhecendo, poxa, eu estou aqui, viu? Bacana, boa semana para você. E depois a outra semana mesmo. E aí a minha experiência qual foi? Com o tempo, algumas coisas começaram a ir mais rápido dessas pessoas. Se foi só por eu falar oi na segunda-feira, eu não sei. Eu sei que mudou. Vou continuar fazendo. Puxa, tá dando certo, que bom, né? O clima tá melhor. Então, é aquela ideia. Um clima menos estressante, você dá oportunidade para as pessoas se conhecerem também, dentro que pode ser feito dentro de um ambiente corporativo, né? Que, uma coisa interessante também que a análise transacional proporciona, você não está fazendo terapia em ninguém, você não está fazendo nada disso. A gente é psicólogo como a Regina que sabe fazer esse trabalho, que faz coach, é diferente. É você, como gestor, conseguir se entender com ferramentas fundamentais e conseguir entender o outro também. Então, isso ajuda muito aí no dia a dia. E é um livro clássico também, ó, da análise transacional, é O que você diz depois de dizer olá. Isso também é um livro muito bacana, um material bem legal. Esse é um dos livros básicos do Eric Berne, né? E essa é a grande questão para todo ser humano, né? Como é que eu digo olá, né? E quando eu estou dizendo olá para o outro, quando eu estou me comunicando com o outro, né? O que eu estou contando dentro da minha cabeça para mim mesmo? Quais são as minhas expectativas sobre esse encontro? Que tipo de troca que a gente vai estar fazendo? E, ao mesmo tempo, o quanto que eu estou conseguindo ser claro na minha comunicação. E o Bernie diz para a gente assim, que esse encontro é único, ele não se repete duas vezes. Porque cada vez eu estou de um jeito, cada vez o outro está de um jeito. E a arte está em você observar esse fenômeno que é o encontro. Esse fenômeno que é o outro. Esse fenômeno que é você e como você se deixa impactar pelas relações, que é único. Cada vez que acontece é de um jeito. O Matheus perguntou aqui alguma coisa sobre preparação de material, né? Aí, assim, a sugestão por exemplo, eu tenho medo, né, de alguma coisa, mas pensar racionalmente, mas qual que seria esse medo, né? Fazer aí uma lista, talvez, de prós e contras, o que você ganha fazendo ou não, né? Então, tem várias técnicas aí que você poderia aplicar, né? Mas, assim, a gente
uma das coisas também que a gente tem na análise transacional são opções, né? Se a gente procurar, a gente sempre vai achar uma opção para algumas. Então, não dá, não dá, mas será que não dá mesmo? Né? Então, fazer um mergulho aí, né? Seguir algumas técnicas, alguns caminhos, e aí as opções vão acabar aparecendo, né? A gente pode, às vezes, né, estar preso lá com a nossa criança ou com o nosso pai, e a gente não consegue operacionalizar o dia a dia. Olha, eu sei fazer um material, mas não quero postar, mas pensa, não quer postar. Aí tem que fazer um pensamento aí, né? Mas com certeza, né, se você já conseguiu pensar em fazer um material e preparar, divulgar não deveria ser a parte mais difícil, né? É seguir um caminho aí. O Sérgio está perguntando se você já teve a oportunidade de explicar a análise transacional em algum squad. Em squads, não, né? Eu estava atuando mais como agência de projeto, né? Mas a intenção é quando começar a ter umas a gente chama de retrô, né? Que são as retrospectivas, né? Eu começar a inserir algumas coisas aí de conceito, né? É super pertinente, né? Se você estudar um pouco, são conceitos que você consegue assimilar e depois de praticar um pouquinho, você já consegue passar para as pessoas com um bom grau de acerto, né? Eu tenho experiência de treinamento de times, né? Team building ou squads de pessoas recém-montadas e que precisam de um alinhamento para começar a trabalhar antes do projeto iniciar, né? Então, no kick-off do projeto, às vezes, eu trabalho um pouco de análise transacional com os times, visando o desenvolvimento do próprio time. E aí entra o gerente de projetos que vai tocar o projeto em si. Assim, o que, na minha experiência, não falando de squad, mas projetos clássicos, por exemplo, né? Os conceitos que são, assim, que são bem bacanas de aplicar, né? De mostrar, são os estados de ego e o triângulo dramático, né? As pessoas dão aquele... é uma chave para uma descoberta, assim, para o autoconhecimento. Vai ser isso, então, que bacana, né? Já dá uma chave e as pessoas depois acabam conversando e acabam querendo ir mais a fundo disso. Mas funciona esse aqui, sabe aquele é hit, você não vai perder. Se você estuda lá os conceitos de estado de ego e triângulo dramático, você colocar isso, todo mundo vai, nossa, é isso mesmo, como é que pode, né? É muito bacana as pessoas interagindo com você a partir disso. Eu acho que opções e qualificação também são muito interessantes, porque ajudam você opções a diversificar, a olhar por outros pontos de vista e explorar novas formas de comunicação. E a qualificação ajuda você a perceber o que é significativo, né? E quais são as opções e as possibilidades de solução dos problemas. Leonardo, também tem posição existencial. Depois você me conecta lá comigo, lá no Insta, lá, a gente vai conversando. Assim, tem um monte de coisa, rapaz. É muito bacana. E assim, essa teoria, ao contrário, por exemplo, lá, eu também não sou especialista aqui, né, que é, mas lá do Freud, que é um negócio interno, complicado tudo mais, essa é alguma coisa assim que a gente que não é da área de psicologia, a gente consegue entender e consegue passar e conversar com os outros e criar é o que a gente chama de contrato, a gente pode combinar, olha, vamos combinar algumas coisas aqui, entendeu? São ferramentas muito, muito bacanas. Eu acho, e até é uma questão pessoal minha, né? Tinha um evento que eu queria que acontecesse, que aconteceu esse ano, né? Que foi a minha certificação em análise transacional, para começar a contar para o mundo, assim, eu não entendo, né? Como não tem mais análise transacional nas empresas, porque é tão forte, é tão poderosa, não tem por que não ter, entendeu? Então, no curso de análise transacional, a gente fala dos estados de ego, que é como a gente funciona, como a nossa personalidade é constituída e qual é o nosso modelo, o nosso padrão de comunicação. A gente fala de transações, que é a prática da comunicação eficiente. A gente fala de jogos psicológicos, de posição existencial. A gente fala de reconhecimento entre as pessoas, de script de vida, que fala dos padrões que às vezes são limitantes. Então, alguém no grupo fala assim, eu tenho vontade de fazer uma coisa, mas eu acho que eu ainda não estou pronto. Como é que a gente pode se sabotar nos nossos projetos? Tem a ver com o script de vida.
E a gente sai com muitas dicas, porque a hora que a gente começa a se perceber, a hora que eu tenho consciência dos meus padrões, eu posso ter autonomia, eu posso fazer escolhas. E aí a qualidade das relações fica mais próxima, os relacionamentos melhoram. E é bacana, assim, tem as fases, né? Porque foi o que aconteceu comigo, né? Com outras pessoas também, né? Primeiro, você não sabe que existe isso, então, né? Você vai seguindo o teu caminho. Mas quando você sabe que existe, você fala, puxa, né? Que bacana. E aí, às vezes, você acaba, mesmo sabendo que é um jogo, você cai. No começo você cai mais nos jogos, ou faz uma coisa ou faz outra. E aí dá aquele bode, né? Falei, puxa, como eu sabia, por que eu fiz? Mas faz parte do processo de aprendizagem, para você se deixando, puxa, cair e levantar faz parte, né? É esse ciclo que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Mais alguma Regina, pergunta, pessoal? deixa eu te perguntar, você faz trabalho assim com empresas, né? Uma consultora organizacional. Hoje, qual é a maior dor das pessoas, assim, das organizações, assim? O que pega nelas, assim, na relação com as pessoas, né? Por que o pessoal precisa de você nas organizações? Bom, atualmente a maior dor é pandemia e incerteza de futuro, né? E como que a gente aprende a lidar com essa situação de uma tensão constante e de uma falta de perspectiva de futuro, né? Ninguém sabe o que vai acontecer na melhor das hipóteses, nos melhores cenários. Em 2022 a gente volta a um novo normal que as pessoas ainda não sabem qual vai ser. Mas isso também pode... O pior cenário é 2025. As pessoas estão se adaptando ao trabalho em home office. E aí a grande demanda é como é que eu consigo equacionar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Né? Como é que eu crio ritmos de trabalho que permitam ter qualidade de tempo com a família, que permitam separar qual é o meu momento pessoal e o meu tempo profissional, e também como é que a gente faz liderança à distância. Nós não fomos treinados para fazer liderança à distância. As pessoas estão aprendendo a fazer reuniões mais eficazes online, a qualidade de comunicação fica diferente, o tempo que você consegue dedicar para um trabalho online, ele demanda uma quantidade de energia maior do que quando você tem presencial. E as pessoas estão muito necessitadas de ver gente, de estarem com gente. Então, tem uma fome de contato que está aí fazendo bastante falta para todos nós nesses tempos de crise. Interessante. Eu vejo assim, né, nos projetos, né, a gente tem as reuniões, assim, como em Ágil a gente tem lá as dailies, né, então as pessoas acabam tendo contato, né, usa o e-mail menos, mas usa ferramentas como Slack, né, que é um chat, um chat nos esteroides, tá? Então é uma coisa que vai engajando as pessoas. Mas realmente tem eu sempre tenho, né, depois uma reunião com os times e converso, e eles gostam, né, de ter esses momentos, né, que a gente faz, aí fala um pouquinho, fala do trabalho, mas aí fala um pouquinho da semana, como é que vai ser e tal, tem algumas atividades, são momentos importantes também, né, da gente se tocar de alguma forma, né, da gente falar o que está fazendo, ter fora de relatório, fora só do trabalho, né, também é um desafio aí que o Covid aí trouxe para a gente também. Mas funciona, né, assim, a gente tem, os resultados estão acontecendo, né, uma das coisas bonitas, né, que a gente tem, né, do ser humano é essa capacidade, mesmo nas adversidades, a gente conseguir se adaptar, né, e pensar nas opções, né, e seguir em frente. Que bom! Mais alguma pergunta, pessoal? Então, eu acho que a nossa proposta foi atendida. Agradeço ao Sérgio a participação nessa nossa live da Tepraxis. E esse material vai estar disponível tanto no site da Tepraxis quanto no site do seu terapeuta online.
Obrigado pelo convite, Regina. Foi muito bacana. Obrigado, pessoal, também, vocês que participaram. Obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom, as boas perguntas, boa interação. E a gente se encontra por aí. Boa noite. Boa noite. Tchau.